Nefilins, seres misteriosos mencionados num piscar de olhos na Bíblia. A gente sempre ouve falar deles como os gigantes da terra. Mas a verdade é que o texto original em hebraico esconde camadas de significado que pouca gente explora. O que realmente significa a expressão filhos de Deus que aparece em Gênesis? Seriam anjos caídos, descendentes de uma linhagem humana especial ou reis antigos endeusados? Parece confuso, mas é exatamente esse quebra-cabeça que vamos tentar montar. Vamos mergulhar nas três principais interpretações: a angelical, a setista e a dos governantes. Será que a nossa visão moderna e tão racional não acabou apagando o sobrenatural que permeia as Escrituras? Em um trecho curto, quase escondido em Gênesis, surge uma cena que parece saída de um enigma histórico. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e passaram a se casar com elas. Logo em seguida, aparece um nome estranho para muitos leitores: os Nefilim. Algumas traduções antigas da Bíblia, como a chamada Septuaginta, associaram essa palavra a gigantes ou guerreiros extraordinários. O detalhe curioso é que a passagem não explica diretamente quem são esses personagens. É como se o narrador presumisse que o leitor antigo já conhecesse aquela história. Esse silêncio do texto abriu espaço para séculos de debate entre estudiosos, rabinos e teólogos. Alguns entenderam os filhos de Deus como seres celestiais. Outros acreditam que eram apenas homens poderosos ou líderes antigos. A própria palavra hebraica Nefilim é discutida até hoje, pois pode estar ligada à ideia de caídos ou de figuras temidas na antiguidade. O historiador judeu Flávio Josefo, escrevendo no I século, já mencionava tradições que falavam de gigantes ligados a esse episódio. Curiosamente, essa história aparece exatamente antes do relato do grande julgamento da humanidade, o famoso dilúvio. Ao longo dos séculos, leitores da Bíblia perceberam que aquele pequeno trecho do Gênesis permite mais de uma explicação possível. Com o tempo, três interpretações principais ganharam destaque entre estudiosos, líderes religiosos e historiadores. A primeira, bastante antiga, afirma que os filhos de Deus seriam anjos ou anjos caídos que se relacionaram com mulheres humanas. Essa leitura aparece em textos judaicos antigos e foi defendida por Flávio Josefo. A segunda interpretação é conhecida como visão setita. Nela, os filhos de Deus seriam descendentes do homem justo Sete, enquanto as filhas dos homens fariam parte da linhagem de Caim. Já a terceira interpretação sugere algo mais político. Líderes poderosos ou reis antigos teriam abusado de sua autoridade e tomado mulheres para si. Cada uma dessas ideias surgiu em momentos diferentes da história e responde a perguntas específicas do texto. A visão angelical, por exemplo, era comum entre muitos judeus do período em que circulavam obras como o Livro de Enoque, que descreve anjos chamados vigilantes descendo à terra. A interpretação setita se tornou popular entre vários pensadores cristãos séculos depois, pois parecia evitar elementos sobrenaturais difíceis de explicar. Já a teoria dos governantes tirânicos dialoga com práticas conhecidas do mundo antigo, quando reis frequentemente reivindicavam origem divina. Em outras palavras, cada leitura tenta encaixar o enigma dentro de um quadro histórico e cultural plausível. Mas, para entender qual delas faz mais sentido, é preciso olhar com lupa para uma palavra muito específica do texto bíblico. Às vezes, um mistério antigo começa a se esclarecer quando olhamos com atenção para as palavras originais. No caso de Gênesis, a expressão traduzida como filhos de Deus vem do hebraico Bene Ha-Elohim. Esse detalhe linguístico é importante porque a mesma expressão aparece em outros textos bíblicos. No livro de Jó, por exemplo, os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor em uma espécie de assembleia celestial, juntamente com Satanás. Nesse contexto, quase todos os estudiosos concordam que o termo se refere a seres celestiais, algo semelhante ao que hoje chamamos de anjos. Ou seja,
dentro da própria Bíblia, existe um precedente claro para entender essa expressão como referência a seres do mundo espiritual. Outro detalhe curioso está no contraste do próprio versículo. O texto coloca lado a lado duas categorias: filhos de Deus e filhas dos homens. Linguisticamente, essa construção sugere grupos diferentes, quase como se o narrador estivesse comparando duas realidades distintas. Alguns especialistas em hebraico bíblico, como o estudioso Michael S. Heiser, argumentam que essa diferença reforça a leitura sobrenatural do episódio. Claro, isso não encerra o debate. A Bíblia frequentemente usa linguagem poética e simbólica. Mesmo assim, quando a gramática antiga começa a apontar para o céu em vez da terra, o enigma ganha uma nova camada. E é justamente ao observar o contexto maior da narrativa que essa história passa a parecer ainda mais dramática. Para entender essa passagem estranha, é preciso dar um passo para trás e observar o quadro maior do livro de Gênesis. Os primeiros capítulos apresentam uma sequência quase crescente de problemas na humanidade. Primeiro vem a desobediência de Adão e Eva, depois o assassinato de Abel por Caim, e logo em seguida a violência começa a se espalhar entre os homens. Cada episódio mostra um mundo se afastando cada vez mais da ordem original da criação. Dentro dessa narrativa, o surgimento dos Nefilins aparece como mais um sinal de que algo muito sério estava acontecendo. Não é apenas um detalhe curioso. Ele surge no meio de uma história que caminha rapidamente para uma grande crise. Pouco depois desse episódio, o texto bíblico afirma que a maldade da humanidade havia se multiplicado sobre a terra. É nesse ponto que surge a decisão divina de enviar o grande julgamento conhecido como dilúvio, preservando apenas a família de Noé. Muitos intérpretes observam que a história dos Nefilim funciona quase como um sinal de alerta dentro da narrativa, como se as fronteiras da criação estivessem sendo ultrapassadas. A Bíblia não entra em todos os detalhes, mas deixa claro que o mundo daquela época havia se tornado profundamente corrupto. E quando colocamos esse episódio dentro desse cenário maior, ele começa a parecer menos isolado e muito mais parte de um colapso moral global. Para um leitor moderno, a ideia de seres celestiais se misturando com humanos pode soar como algo de filme de fantasia. Mas, no mundo antigo, especialmente nas culturas do Antigo Oriente Próximo, histórias desse tipo eram surpreendentemente comuns. Povos da Mesopotâmia, do Egito e da região de Canaã contavam relatos sobre deuses que interagiam com humanos e geravam heróis extraordinários. Um exemplo famoso aparece no Épico de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade, onde o protagonista é descrito como 2/3 divino e 1/3 humano. Nessas tradições, esses personagens eram vistos como grandes guerreiros, reis lendários ou fundadores de cidades. A diferença é que o relato bíblico segue um caminho bem diferente dessas histórias antigas. Enquanto mitologias costumavam glorificar esses heróis semidivinos, o texto de Gênesis apresenta o episódio dentro de um cenário de corrupção moral e julgamento iminente. Em vez de celebrar figuras poderosas, a narrativa parece tratar o evento como parte de um problema maior na humanidade. Alguns estudiosos sugerem que o autor bíblico estava dialogando com essas tradições culturais, mas invertendo a mensagem. Aquilo que outros povos chamavam de heroísmo, aqui aparece como sinal de desordem na criação. Em outras palavras, a Bíblia não exalta esses personagens. Ela os coloca como parte de um mundo que está prestes a enfrentar consequências sérias. E, curiosamente, essa interpretação não surgiu apenas entre estudiosos modernos, mas já estava presente entre leitores judeus muito antigos. Séculos antes de surgirem os debates atuais, os próprios judeus antigos já tentavam explicar o enigma de Gênesis. Durante o período conhecido pelos historiadores como o período do Segundo Templo, aproximadamente entre o século V a.C. e o primeiro século da era cristã, muitos intérpretes entendiam que os filhos de Deus eram seres angelicais. Essa leitura aparece em textos judaicos que circulavam amplamente naquela época.
Um exemplo famoso é o livro de Enoque, que descreve anjos chamados vigilantes descendo à terra, ensinando conhecimentos proibidos aos humanos e gerando gigantes. Embora esse livro não faça parte da maioria dos cânones bíblicos atuais, ele revela como muitos leitores antigos entendiam aquela passagem misteriosa. Outros escritores judeus conhecidos também adotaram interpretações semelhantes. Flávio Josefo escreveu que anjos se uniram a mulheres e que seus descendentes eram homens de grande força, lembrados em histórias antigas. Já o filósofo judeu Fílon de Alexandria interpretava esses seres como entidades espirituais que interagiram com o mundo humano. Isso mostra que a leitura sobrenatural não surgiu recentemente. Ela fazia parte do pensamento religioso de muitas comunidades antigas. É como encontrar vários argumentos do passado concordando sobre um mesmo ponto, ainda que cada uma conte a história com detalhes diferentes. Quando avançamos alguns séculos na linha do tempo bíblica, surgem passagens intrigantes no Novo Testamento que parecem ecoar aquela antiga história de Gênesis. Na pequena carta de Judas, por exemplo, aparece a menção de anjos que não guardaram sua posição original e que foram colocados em prisões espirituais, aguardando julgamento. Algo parecido também aparece em segunda epístola de Pedro, onde se fala de anjos que pecaram e foram punidos por Deus. Curiosamente, essas passagens aparecem em contextos que mencionam o tempo de Noé e o julgamento do mundo antigo. Por causa dessa conexão, alguns estudiosos sugerem que os autores dessas cartas podem estar lembrando exatamente do episódio misterioso envolvendo os Néfilim. Essa interpretação também ganhou espaço entre pensadores cristãos dos primeiros séculos. Escritores da chamada Igreja Primitiva, como Justino Mártir, mencionaram tradições que falavam de anjos que se desviaram e tiveram relações com mulheres humanas. Para eles, esse episódio ajudava a explicar a origem de certas corrupções e violências no mundo antigo. Claro, nem todos os líderes cristãos concordaram com essa leitura ao longo da história, e o debate continuou por gerações. Ainda assim, o fato de essa ideia aparecer tanto em textos judaicos antigos quanto em reflexões cristãs iniciais mostra que ela tinha forte presença no pensamento religioso daquela época. Mas, mesmo depois de tantas interpretações, permanece uma pergunta difícil de ignorar. Depois de considerar argumentos históricos, linguísticos e culturais, surge a pergunta que muitas pessoas fazem quase imediatamente. Se anjos são seres espirituais, como poderiam ter relações físicas com seres humanos? Essa é, sem dúvida, a maior objeção à interpretação sobrenatural de Gênesis. Alguns teólogos lembram uma fala de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, onde se diz que os anjos no céu não se casam. Por isso, muitos intérpretes concluíram que anjos não teriam natureza física para gerar descendentes. A partir dessa ideia, surgiu a tentativa de explicar o episódio apenas como casamentos entre diferentes grupos humanos. Por outro lado, a própria Bíblia apresenta episódios curiosos em que anjos aparecem de forma visível e até interagem fisicamente com pessoas. Em uma das narrativas mais conhecidas, visitantes angelicais chegam à casa de Abraão, descrita no livro de Gênesis, e participam de uma refeição como visitantes comuns. Histórias assim levaram alguns estudiosos a sugerir que seres celestiais poderiam assumir forma material em situações específicas. Mesmo assim, a Bíblia nunca explica exatamente como algo como o episódio dos Néfilim teria acontecido. O texto permanece breve, quase enigmático, como se abrisse uma porta para um acontecimento extraordinário e depois a fechasse rapidamente. E talvez seja justamente esse silêncio que mantém o mistério vivo até hoje.